vão ser outras lives, mas essa aqui do café a gente vai dar uma pausa, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Quero pedir desculpas a vocês que entraram cedo e viram que o café não tinha acontecido ainda. Estamos aqui com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui, tá certo? O tema da nossa live de hoje é o azeite da viúva. Hoje vai ser bem legal, porque você vai entender novamente como que a gente pode aplicar essas passagens da Bíblia na nossa realidade. Como eu falei na live anterior, e eu percebi que vocês gostaram muito. Gente, eu tô recebendo tanto feedback das últimas lives sobre essa série do Despertar da Consciência, porque nós estamos passando por um processo de evolução, né? Nós estamos nesse mundo para evoluir. Se você não tá evoluindo, se você não tá despertando, se você não tá acordando, tem alguma coisa errada com você, né? E eu sempre digo o seguinte, o nosso chamado, ele começa com pequenos incômodos, né? Às vezes, é óbvio, a gente é chamado a primeira vez assim com, como é que eu posso dizer, com alguma situação na nossa vida que nos faça despertar. Opa, peraí, né? Tá na hora de eu olhar para um lado mais sério, na hora de eu olhar para um lado mais real da vida, né? E quando a gente insiste em ignorar o nosso chamado, né? E que insiste em não realinhar a nossa vida, insiste em caminhar na mesma direção, né? Baseado nesse mundo físico apenas, baseado nos acontecimentos do dia a dia, achando que isso aqui que acontece no nosso mundo aqui é 100% real, a gente ainda não despertou. E aí esse chamado, ele costuma ficar cada vez mais forte, costuma ficar cada vez mais intenso. E aí eu tô aqui justamente para isso, para dizer para você, não espere que isso se transforme, tipo assim, numa coisa muito incômoda na sua vida, né? Vocês já ouviram aquela passagem que diz assim, aliás, eu não me lembro, eu não posso afirmar para vocês, isso não é bíblico, tá, gente? Mas existe isso. Quem não vem pelo amor, isso não está lá escrito na Bíblia, pelo menos não que eu me lembre de um versículo, mas quem não vem pelo amor, a gente sabe que vem pela dor. Isso serve para tudo na vida, certo? Então, se você tá aqui é porque você está aqui de livre e espontânea vontade, você tá aqui querendo realmente aprender. Se as coisas estão te apertando, estreitando aí na sua vida, é porque algo está te empurrando pro teu chamado, algo está te empurrando para uma mudança de vida, né? Te obrigando, entre aspas, a olhar mais para dentro, né? Então, tire um pouco os seus olhos, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Tire um pouco os seus olhos, um pouco das circunstâncias, né? Do que os seus olhos humanos estão vendo. Comece a entender as coisas por um outro ângulo, tá certo? Então vamos lá. O que essa passagem de 2 Reis 4, do 1 ao 7, ela quer nos dizer? Vamos lá. Dentro da cultura do povo judeu, essa passagem, gente, ela conta a história de uma viúva. Ela conta a história de uma viúva, né? Essa viúva, o marido dela morreu e ela ficou sozinha, com filhos para criar, e esse homem ainda partiu, deixando ela cheia de dívidas, né? Então, dentro da cultura do povo judeu, ser mulher já era muito difícil, já era muito desafiador, principalmente se fosse viúva, né? Se a mulher chegasse a se tornar viúva nas condições em que ela chegou a se tornar, sem dinheiro, sem bens, sem propriedades, ainda toda endividada, era o que eu posso dizer para vocês? O certificado, o diploma de fracasso. Naquela cultura era isso, né? Uma mulher, por ser mulher, já era desafiador, mas viver dentro daquela cultura, dentro daquela civilização. Mas ser viúva e ainda por cima toda cheia de dívidas, né? Era a decadência total, era sinônimo de fracasso total. O marido dela morreu e deixou para ela várias dívidas, né? Só que ela não tinha como pagar. Eles não tinham propriedades, eles não tinham nada para vender, coisa do tipo, e ela pagar essa dívida. Aí o que estava acontecendo? Os credores começaram a bater na porta dela, começaram a atazanar a vida dela, cobrando a dívida, né? Querendo a dívida. E como ela dizia, eu não tenho como pagar vocês, não tenho agora, pelo amor de Deus. Só quem já passou por situação agora de endividado, de saber que o nome tá ali perigando, vai entender a situação. Só que nesse caso aqui, gente, era muito pior. É porque hoje, se você tem uma dívida, você pode responder com um processo na justiça, você pode receber uma intimação aí na sua casa,
certo? Você pode até perder, de repente, um bem seu, né? Um banco vai lá tirar algo seu e vai quitar a sua dívida. Naquela época não era bem assim. Os credores, eles faziam justiça com as próprias mãos, né? Então, eles começaram a ameaçar que iriam levar os filhos dela como escravos para pagamento daquela dívida, certo? Então, essa mulher entrou no ápice do desespero. Já já você vai entender como que isso pode ser real, como é que isso pode estar se aplicando aí na sua vida, tá certo? Então, no auge do desespero, o que ela fez? Ela procurou o profeta Eliseu, certo? E ela contou para ele o que estava acontecendo. Ela chegou desesperada: teu servo morreu, me deixou cheio de dívidas, eu não sei o que fazer, eles estão querendo levar meus filhos como escravos, eu não tenho nada, eu não sei como fazer para pagar essa dívida. E agora o que eu faço? Pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. E aí o profeta perguntou para ela assim: o que tens em casa? E eu quero que você fique com essa pergunta na sua cabeça. O que você tem em casa? Tá? E ela respondeu: não tenho nada mais, apenas um restinho de azeite. Nada mais. Tipo, não tenho comida, não tenho como fazer um bolo para vender, eu não tenho nada, só tenho um restinho de azeite numa vasilha. E aí o profeta disse para ela o seguinte: pois vá com as suas vizinhas, peça a ela vasilhas emprestadas, bacias, né, panelas emprestadas, traz para tua casa e te tranca dentro da tua casa, veja bem, e começa a jorrar o azeite que tu tens até encher todas as vasilhas. Depois vai e vende esse azeite, paga a tua dívida e o resto tu vive com teus filhos. Certo? Veja bem, a mulher estava desesperada, no ápice do seu desespero. Provavelmente hoje você vai se identificar com essa viúva. No ápice do seu desespero, sem ter a quem recorrer, sem ter o que fazer, ela chega com o profeta e diz que está desesperada, ela precisa de ajuda, ela precisa de um milagre, né, para que os filhos dela não sejam levados como escrava e ela possa se livrar dessa dívida de alguma forma. E o profeta diz para ela: vai com tuas vizinhas, pega vasilhas emprestadas, entra na tua casa, te tranca lá dentro, e aí depois você começa a transferir o azeite que tu tem para todas as vasilhas, até que encha todas elas. Depois você vai vender esse azeite, paga a sua dívida e o resto você vai viver com os seus filhos. Vamos lá. Olhando assim essa história, a gente vai lembrar da história propriamente dita, né? A gente se remete àquela cultura, àquela antiga civilização e vai entender que essa história aconteceu só com a viúva. Só que eu quero trazer para vocês, mastigado aqui, em forma de despertar da consciência. Como que você faz para acordar e aplicar isso na sua vida? De que maneira você pode aplicar isso na sua vida? Então a gente vai entender quem é quem e o que é o que dentro dessa história, tá certo? Primeiro, vamos falar da viúva, certo? Quem é essa figura da viúva, né? O que ela representa nos nossos dias atuais? A viúva é um estado de consciência mental de falta. É aquele momento em que você está desesperado por algo, né? É o momento da falta, é o momento da dependência, é quando você sente o abandono, porque era exatamente assim que ela se sentia. Era um acúmulo de sentimentos, né? Que causaram todas aquelas circunstâncias. Então, é o estado mental da falta, é a dependência, é o abandono, é o desespero, é a escassez, é quando você olha para todos os lados e você não vê saída. Quando você não vê uma solução, um estado que não se vê, não se vê alternativa. Você se sente ali sem saber o que fazer. É nesse momento aqui da consciência de viúva que muitas vezes as pessoas chegam a tirar a própria vida. Elas simplesmente olham para um lado, olham para o outro e não conseguem enxergar a saída. Elas não conseguem vislumbrar uma maneira de sair daquela situação. Provavelmente você esteja com esse estado de consciência da viúva, tá certo?
E quem é o profeta nessa história toda? O profeta, ele representa a consciência de ser, né? Vamos trazer o profeta para a nossa realidade, tá? Quem é Eliseu ali? Ele representa a sua consciência de ser. Gente, todos nós temos, dentro de nós tem o nosso eu inferior, que é esse corpo físico, essa matéria, o que eu vivo aqui, o que nós vivemos aqui nessa realidade. E nós temos Deus dentro de nós, que nem eu expliquei na live passada. Na live de sexta-feira, nós temos um Deus dentro de nós. Para esse Deus dentro de nós, não existe problemas. Para esse Deus dentro de nós, um problema para ele é como um pequeno pó de areia que ele sopra e o problema se resolveu. Certo? Em muitas linhagens, vocês vão entender como plano superior, plano inferior, eu maior, eu superior, eu inferior. Eu entendo o seguinte, a nossa condição de humanos e a nossa condição, o nosso estado espiritual. Certo? O nosso eu espiritual, porque não sei se você sabe, se não sabe, é bom que tome posse disso, é bom que acorde para isso. Isso aqui, gente, isso aqui que nós estamos vendo é 1% do que acontece no mundo espiritual. Todos nós temos uma essência divina aqui dentro de nós. Todos nós temos uma essência divina. Você não veio simplesmente do pó da terra e é só isso. Também existe fôlego de Deus dentro de você. Foi isso que te trouxe a existência. O que está fazendo você parar, pousar os seus olhos apenas nos problemas é a tua condição humana. Você esqueceu e esquece-se muitas vezes que existe esse fôlego de Deus dentro de você. Quando ele soprou o fôlego de Deus, o fôlego dele dentro de você, ele passou a existir dentro de você. E é esse o teu eu superior, o teu eu divino, a tua essência divina, o teu eu espiritual. Então esse profeta, ele representa esse estado de ser, esse estado de consciência, quando eu me lembro de quem eu sou de verdade, de quem habita dentro de mim. Porque você esquece, sim ou não? Quando você se vê cercada pelos problemas, como aquela viúva se viu, você esquece desse seu lado espiritual, tá certo? Então esse profeta, ele representa esse estado de consciência, ou seja, o Salvador, o Pai dentro de nós. Ele apareceu para resolver os problemas, ele apareceu para sanar aquela dívida, certo? Então quando ele diz assim, quando ela diz assim, por favor, me ajuda, o que eu faço? Ela está recorrendo a esse estado divino, para o Deus que habita dentro dela, para o seu Salvador, e dizer, me ajuda, o que é que eu faço? Então, nesse ponto aqui, você precisa recorrer também ao seu Salvador. Você precisa recorrer também a Deus que habita dentro de você, ao Deus que quer e que tem interesse de resolver os teus problemas e que tem interesse de te fazer prosperar. Porque eu não sei de onde foi que as pessoas tiraram a ideia de que Deus tem prazer na humilhação, que Deus tem prazer naquele que sofre, que Deus tem prazer naquele que chora, que se lamenta. Gente, isso não é verdade. Esse Deus criaram alegoricamente para aterrorizar as pessoas. O interesse de Deus é nos fazer prosperar, como eu sempre tenho falado aqui. É viver em estado de flow, é viver em estado de naturalidade. Tudo que Deus criou prospera naturalmente, desde que nós estejamos conectados com a nossa essência divina. Lembra lá da videira e nós os ramos? Ele é a videira e nós os ramos. Quando nós estamos conectados, esse ramo ele vai dar frutos. É natural, é um estado natural. Quando nós desconectamos o ramo, né, o galho ali da videira e cortamos ele fora, desconectamos da videira, o que vai acontecer? Ele vai secar, ele vai murchar, ele não vai mais produzir nada e corre o risco ainda de ser queimado, porque a árvore que não dá fruto vira lenha, certo? E nós esquecemos disso às vezes. E aí a gente vai e tenta resolver as coisas na força do nosso braço, certo? Mas vamos continuar. Quando ele diz assim, ó, entre em casa, tranque a porta. O que isso significa? Entre em casa e tranque a porta. Significa o seguinte, não é momento de você ficar falando dos seus problemas para ninguém. Não é momento de você abrir a boca e lamentar, profetizar, porque quanto mais jorra
Palavras e sentimentos negativos, emoções negativas de dentro de você, é mais disso que você vai cocriar na sua vida. É mais disso, porque assim, gente, como é que eu posso dizer? Aquilo que você acredita como verdade se manifesta na sua vida. Independente se é bom ou se é mal. Independente se... não importa. O importante é que aquilo é lei. Vamos lá, vamos imaginar como é que essa lei funciona, tá? Vamos imaginar que você chegou numa cidade que você não conhece as regras ali. E aí você pega um carro e começa a dirigir em alta velocidade. De repente você sofre um acidente, ou então você é pego por um guarda e ele vai multar você. Não vai adiantar você dizer para o guarda o seguinte: puxa vida, me desculpe, é que eu não sou dessa cidade. Eu cheguei aqui faz pouco tempo e eu não estou por dentro das leis que funcionam aqui. Se você cometer um delito, sabendo ou não sabendo das leis, elas vão continuar funcionando do mesmo jeito. E a mesma coisa acontece no universo. Ou vocês acham mesmo que Deus é um Deus de bagunça? Né? Não é. É um Deus de organização. Então existem leis. E essa lei funciona mesmo que você não saiba delas. A todo momento você está ditando o seu destino, né? Você está co-criando uma nova realidade porque você ou não conhece. Às vezes você cria essa realidade de forma consciente. Às vezes de forma inconsciente por não ter conhecimento das leis. E eu volto a repetir, o povo perece por falta de conhecimento. Tá certo? Então quando ele diz assim, ó, entre na tua casa, tranca a porta. Ele tá dizendo para ela o seguinte: pare de ficar olhando para a circunstância, tranque a porta dos teus olhos, que está vendo a situação acontecer, tranque a porta dos sentidos, que está ouvindo esse barulho dessa mente atordoada, turbulenta, que não consegue parar, pensar, respirar para encontrar uma solução. Tranca tudo isso e vai para dentro de ti. Mergulha dentro do teu interior, porque todas as respostas que você procura não estão do lado de fora. Não estão. Enquanto você insiste em procurar resposta para os seus problemas do lado de fora, você vai se frustrar. Você vai quebrar a cara. Enquanto você procura quem culpar, enquanto você procura responsáveis, porque até então ela estava culpando quem? O marido que morreu. Os sentidos dela estavam parados ali na situação. Culpa do marido, culpa dos credores, culpa de todo mundo. Quando o profeta diz para ela, vai para a tua casa e te tranca lá dentro, ele está dizendo, vai silenciar a tua mente. É hora de você se conectar com a sua essência divina, com o Deus que habita dentro de você. É mais ou menos assim, ó. Vamos lá, eu tô passando aqui por uma série de problemas. Né? Eu tô passando por uma série de problemas, casamento vai ruim, dívidas e não sei mais o que, todas as áreas da minha vida afetada. Quando eu me tranco dentro de casa, quando eu me tranco dentro de mim, eu faço o seguinte, vamos lá. E aí vem alguém e diz assim, e agora, Fabi, como é que você vai fazer? E agora, o que vai acontecer? Eu digo, eu não sei. A minha prioridade nesse momento é me relacionar com a minha essência divina, com o Espírito Santo que habita dentro de mim. Ele vai trazer respostas. As respostas que os meus olhos não conseguem ver, que as minhas mãos não conseguem tocar, ele vai trazer. E a minha consciência vai fluir. Eu vou ter insights, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei como, mas isso vai se resolver. Nesse momento eu só preciso ficar dentro de mim. É a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que eu posso fazer nesse momento. É o que cabe a mim fazer nesse momento. Tá ficando claro, gente, pra vocês? Me dê um feedback aí, por favor. Quem é que tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por favor. Se você quer sair desse estado que você se encontra, você vai precisar se trancar dentro de você. Aonde é que você tá buscando respostas? Em que lugares? Com que pessoas você está buscando resposta? Lembra que eu falei pra vocês na aula anterior, na live de sexta, que eu dizia o seguinte: quando a expressão perdoa-os porque eles não sabem o que fazem,
Quando essa expressão saiu da boca de Jesus, trazendo ela para o nosso estado de consciência atual, meu irmão chegou aí. Te amo. Beijo, saudade. Meu irmão Rian, tá? Pra quem não sabe, meu irmão caçula. Caçulinha. Então assim, gente, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Que é justamente quando a pessoa acredita que só tem aquelas possibilidades ali. Uma pessoa, por exemplo, que tá passando nesse estado de desespero aqui, qual é a solução que ela vai procurar? Já que não tem emprego, já que não tem dinheiro, já que não tem oportunidade, o que eu vou fazer? Roubar. Vou matar. Eu vou pra vida do crime. Eu vou vender droga, porque só assim eu vou conseguir dinheiro. Ou muitos tiram a própria vida. Porque eles estão parando o seu olho, pousando os seus olhos apenas naquela circunstância, né? Apenas naquele mundo visível, certo? Eu tô aqui, gente, para ajudar vocês a mudar a realidade de vocês. Você só fica do jeito que está se você quiser. Você só perece por falta de conhecimento. E se você tá aqui nessa manhã é porque você quer mudar a sua vida. Ou pelo menos, Fabi, não tô passando por problema nenhum. Tá tudo certo comigo. Mas se você tá aqui hoje é porque você tem interesse em ajudar outras pessoas a mudarem suas vidas também. Tá certo? Então vamos lá, novamente. Entra na tua casa, que significa entrar para dentro de nós, para a nossa casa interior. Trancar as portas para os sentidos, para as circunstâncias. Fechar os olhos e os ouvidos para a negatividade. Lembra do desafio da pulseira vermelha que eu contei pra vocês, que a Maia Andrade tá fazendo? Gente, é o seguinte, nós somos viciados. Nós, quando eu digo nós, seres humanos, somos viciados em reclamar. Nós somos viciados em olhar para os problemas. Somos viciados a glorificar a falta, a escassez, o problema. Certo? Isso nos torna tão ingratos que a gente começa a perder coisas. Porque a cura mais rápida para a ingratidão é a perda. Quando você perde algo que você tinha, aí você vai lembrar o quão valoroso, o quão valioso aquilo era. Seja um casamento, seja um emprego, seja a sua saúde, seja lá o que for. Você não agradece quando você tem. Você não valoriza quando você tem. Quando você perde, você vai se lembrar. Então, a cura mais rápida para a ingratidão chama-se perda. Aí eu te pergunto, será que você vai esperar perder para poder começar a ser grato a partir de agora? Quando você entra nesse estado de gratidão, gente, não é esse negócio de mantra que o povo fica repetindo. Gratidão é um estilo de vida, uma filosofia de vida. Sabe? É você literalmente, quando abrir os olhos de manhã e acordar, se lembrar o quão abençoado você é. Por ter o que você tem, por viver onde você vive, pela sua saúde, pelo oxigênio que você respira. Nesse período agora, né, de pandemia, onde muitas pessoas perderam e estão perdendo as suas vidas, porque não tem mais como respirar esse oxigênio, nesse momento, é o momento de nós reconhecermos o quão ricos nós já somos. Porque nem 1 milhão, gente, quantas pessoas ricas, milionárias partiram sem poder comprar um pulmão novo. E você aí reclamando de quê? Daquilo que você não tem. Do seu carro que não chegou ainda. De como pagar aquela dívida. Pensa sobre isso, tá bom? Então feche os olhos para a negatividade e vá para o seu mundo interior, onde todas as coisas se resolvem. Não sai de lá enquanto não se resolver. Vamos lá. Quando eu entranco dentro de mim, quando eu entro para a minha casa interior, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar questionando por que eu tô passando por aquilo. Tará. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou respirar fundo. Eu vou acalmar a minha mente. Eu vou criar uma história aqui dentro, uma história que só eu acredito nela por enquanto. Certo? Aonde tudo já se resolveu. Aonde tudo já está em paz. Como o Pablo fala, foque na fotografia final. Ou seja, com tudo resolvido. Então eu vou me ver naquela situação. Porque eu estou fazendo o quê? Trazendo à existência a coisas que ainda não são como se já fossem.
Eu estou fazendo o download das coisas espirituais para as coisas da terra. E como eu sei que as coisas não acontecem assim, tipo, eu tô de olho fechado, quando eu abri o olho tudo já mudou, como eu sei que isso não é assim que acontece, porque demanda um certo tempo para as coisas serem manifestadas na nossa vida, o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu faço o download daquilo que eu quero, a partir do momento que eu faço o download do que está no reino espiritual, porque, pense comigo, todas as suas necessidades já foram supridas nas regiões celestiais. Isso está na Bíblia. Todas as coisas que você necessita já foram supridas nas regiões celestiais. Mas você, por conta dessa carne humana, por conta desses olhos que um dia a terra vai comer, se Jesus não voltar antes, o que acontece? Você não consegue olhar desse jeito e você continua insistindo em manter os seus olhos fixos nos problemas, nas dificuldades, na falta. Então tá na hora, querido, de você fechar, trancar as portas para os sentidos. Não importa o que o médico disse, não importa o que o meu patrão disse, não importa o que diz o meu saldo bancário, não importa o que diz nada, em todas as circunstâncias, nada disso importa. O que importa é quando eu me tranco dentro de mim, vou para cá pro meu estado de consciência e começo a visualizar. Vamos lá. O que significa o azeite da viúva? Trazendo novamente para cá, para nossas circunstâncias, para nossa realidade, tá certo? O azeite, o que significa o pouquinho? Aqui o azeite ele tem duas representatividades, duas representações. Primeiro, o pouquinho de azeite, que foi quando ele perguntou para ela o seguinte: o que você tem em casa? Preste atenção nessa pergunta. O que você tem em casa? E ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. O que representa esse pouquinho de azeite? É aquele pouquinho de esperança. Lá no fundinho, quando você vê tudo desmoronando ao seu redor, ainda existe um pouquinho de esperança dentro de você. Alguns de vocês vão lembrar de uma história que eu contei aqui, que aconteceu na minha família. Meu irmão, ele foi soterrado quando ele tinha 12 anos. Meu irmão Ronick, né? Foi um episódio, assim, muito desafiador, uma prova de fé realmente que aconteceu na minha família, né? E a minha mãe, gente, ela é a pessoa, assim, de mais oração, de mais fé que eu conheço na terra, assim, sabe? Pessoa viva. É com ela que eu aprendo essas coisas aqui, inclusive. O que aconteceu? Meu irmão foi soterrado. E, assim, não existia a menor possibilidade do meu irmão sair vivo daquela. Ele passou mais de 20 minutos debaixo da terra. Né? Houve um deslizamento de terra, ele estava pescando, brincando com um colega dele, certo? E aí o que aconteceu? Eles sofreram um deslizamento de terra. O garotinho conseguiu escapar, meu irmão foi para debaixo da terra. Lá na beira a gente morava numa vila, né? Meu pai ainda mora lá com a minha mãe. Então meu irmão foi soterrado. Quando alguém chegou lá em casa, a voz do desespero, ó, Guarim, que é o nome do meu pai, teu filho tá morto, teu filho foi soterrado. Meu pai saiu desesperado. Veio um monte de homem ajudar ele a tirar, não podia meter enxada, não podia meter pá, tinha que ser com braço, porque se metesse uma enxada podia dar na cabeça dele. Tinha que ser com braço. A minha mãe foi para o quarto dela e trancou a porta. Eu falo até emocionada disso, gente, porque só quem sabe, só quem tem experiências com Deus sabe a importância disso. E naquele momento ela trancou a porta e ela disse o seguinte: o meu filho vai entrar por essa porta vivo. Não importa o que aconteça lá, ele vai entrar por essa porta vivo. E ela começou a fazer ali a sua declaração de fé em oração a Deus. Senhor, eu te conheço. Ela disse para Jesus. Ela disse para Deus: eu te conheço. Tipo assim, se tu mudou a minha vida, porque minha mãe era uma pessoa que não era muito fácil, né? Ela era muito cética, inclusive. E Deus fez uma reviravolta, uma transformação interior, que minha mãe mudou da água pro vinho. Ela era uma mulher extremamente ansiosa, birrenta, chamava nomes, né, dentro de casa, palavrão e tudo mais. Era assim, a gente não tinha paz, né? Porque meu pai de um lado, minha mãe de outro. Gente, eu vi com estes olhos de criança na época
o quanto que Deus transformou a vida da minha mãe. Ela hoje é aquele tipo de pessoa que ela vive literalmente a paz que excede todo o entendimento. Porque não importa o que esteja acontecendo. Não importa o tanto de problema. E olha que aquela ali já passou por muita situação na vida. Não importa. Ela tá sempre com um sorriso nos lábios e a paz no coração. A paz que excede todo o entendimento. Então ela se trancou dentro de casa, enquanto meu pai foi com os homens para lá tirar. E o meu pai conta que quando ele tirou o meu irmão de dentro debaixo da terra, quase meia hora, gente, cavando. Ele falou que o meu irmão deu o suspiro da morte no colo dele. Na época eu tava grávida da minha filha, que tá hoje com 16 anos. E, enfim, foi um desespero pra nossa família, sabe? Então, assim, meu pai falou que ele viu quando o meu irmão deu aquele, sabe aquele gemido da morte? Meu irmão deu no colo do meu pai. Pro meu pai, que não tinha essas experiências, ele foi assim naquela coisa de pai, sabe? De pai desesperado pra salvar o filho. Mas quem se trancou no quarto e foi trazer à existência uma coisa impossível na época, nas circunstâncias que estavam, foi minha mãe. Levaram ele pra dentro de casa, só o corpo. Quando ele chegou no quintal de casa, ele voltou a respirar. E a minha mãe falou, eu sabia. Eu sabia que ele ia voltar a viver. Tudo bem que depois ele foi ter que ser internado, foi pro hospital, fazer lavagem para tirar o barro de dentro dele e tudo mais. Mas o milagre aconteceu. O meu irmão é um milagre. Não tinha como sobreviver. Não tinha como. Quase meia hora debaixo da terra, gente. Se você fica 2 minutos sem respirar, você já tá com ânsia de morte. Imagina, quase meia hora. E hoje ele é casado, tem o filho dele, tem a família dele. Entendeu? Vamos lá. Então, esse pouquinho de azeite que você tem, esse pouquinho de azeite da viúva representa o teu pouquinho de fé. Mesmo que aqui, ó, esteja um turbilhão na tua cabeça, lá no fundo, você sabe. Tem uma esperançazinha que as coisas vão mudar. Uma esperancinha, uma tochinha assim acesa lá dentro. Dizendo pra ti, calma, vai passar, respira. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Entendeu? Aquela coisinha quase que de nada. Quase que imperceptível. Mas existe um pouquinho. E aí é que entra a pergunta do profeta. O que tens em casa? E eu pergunto pra você. O que tem em casa que você pode usar para multiplicar, para resolver o seu problema? O que tem aqui dentro da sua casa, aqui dentro de você, da sua casa interior? É isso que vai resolver o teu problema. Se você me diz assim, eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada, então você já se condenou à morte. Porque o teu milagre só vai acontecer a partir do momento em que você multiplicar o que tem dentro de você. Sabe da passagem bíblica que fala, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, agora parece que já existem outras, né? Mas é uma semente micro, muito pequena. Quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer esse monte, lança-te daqui no mar. Ele vai ter que obedecer. Que monte é esse? O monte de problemas. Problema no casamento, problema das dívidas e todos os problemas afins, certo? Mas tem que ter uma substância dentro de você. A substância das coisas precisa ter, nem que seja um farelinho dela, tem que ter dentro de você, porque senão aí sim. Então eu tenho certeza que se você tá aqui ouvindo isso, existe uma chama bem pequena dentro de você ainda. Você que já tá no auge do desespero, achando que não tem solução, ainda tem um pouquinho de azeite dentro de você. É só olhar para dentro. Você vai se lembrar das coisas que você já passou. Você vai se lembrar de coisas que você já superou, que você achava que não tinha solução e se resolveu. E daqui a pouco você estava rindo daquele problema que você achou que nunca ia passar. Quando você começa a lembrar das coisas boas que você tem, que você já viveu, você traz à memória aquilo que te dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos lá, não consigo me lembrar do que eu tenho em casa. Vamos fechar os olhos. Eu lembro de uma situação
em que agora eu vou falar de mim. Não importa o quão difícil esteja a minha situação hoje, eu lembro das vezes que o Senhor já me respondeu. Eu lembro das vezes que o Senhor já me estendeu a mão. Eu lembro das vezes que eu já saí do fundo de um poço. Eu lembro quando eu estava grávida, desempregada, com uma barriga de 7 meses, sem uma fralda para minha filha, cortando lençóis da minha mãe, achando que era aquilo que ia resolver meus problemas, sem ter da onde tirar, com quem contar. E o Senhor me ajudou. O Senhor foi lá e me apresentou soluções. O emprego bateu na porta da minha casa. De repente, eu estava trabalhando e a minha filha teve o melhor enxoval de todos. Eu lembrei disso. Puxa vida, então, se já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Eu vou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Esse é o pouquinho de azeite que tem dentro de mim. Tá certo? Então vamos lá. O azeite multiplicado e transbordante representa a certeza absoluta das bênçãos acontecendo na sua vida, da resposta chegando, de tudo resolvido. A Mai, que fez o desafio da pulseira, ela conta a seguinte história. Ela estava muito desesperada, né? Ela disse que o marido dela nem dormia à noite, tão preocupado com as dívidas que eles tinham para pagar e tudo mais. E literalmente eles não tinham com quem contar. Eles não tinham como resolver os problemas, certo? Como eu falei pra vocês, na época ela morava nos Estados Unidos e ela literalmente não tinha ninguém, gente. Não tinha vizinhança, não tinha ninguém com quem pudesse contar. Um país estranho, uma terra estranha. Aqui você tá passando por necessidade, ainda tem um amigo, talvez, um familiar que possa te socorrer, certo? Ela não tinha ninguém. E aí ela disse que a cabeça dela, ela tava desesperada, sabe? Ela estudava um monte de livro e técnicas disso, técnica daquilo, e lei da atração, e livro não sei de quê, e curso disso e curso daquilo, ia dormir de madrugada, fazer reprogramação mental. Nada funcionava. Nada funcionava. Por quê? Porque ela estava vibrando na escassez. Que nem a viúva, ela estava naquele estado de consciência da viúva. Achando que não tinha solução. Achando que não tinha saída. Entendeu? Aí fazia técnica de mas o sentimento que vibrava de dentro aqui era a falta. Era a escassez. Era o problema. Vamos lá. Então o que ela fez? Ela disse o seguinte, por 30 dias eu vou me trancar dentro de casa. Que nem o profeta mandou a viúva fazer. Por 30 dias eu vou me trancar dentro de casa e eu não vou olhar para as circunstâncias. Eu vou priorizar o meu relacionamento com a minha, que ela chama de centelha divina. A minha centelha divina, que para nós é Espírito Santo, é Deus. Ela falou, eu vou me trancar dentro de casa e vou priorizar meu relacionamento com Deus nesse momento. Não importa o que aconteça aqui fora. Mas o que a gente vai fazer e tal? Não sei. Deus vai resolver. Deus vai me mostrar um caminho. As coisas vão melhorar. Eu não quero saber disso agora. Dá licença que eu estou em lua de mel. Ela usou essa expressão. Eu estou em lua de mel com a minha centelha divina, com o meu Deus, com o Espírito Santo. Eu estou em lua de mel. E vou ficar aqui dentro. Por 30 dias, a Mai não reclamou de nada. Ela manteve a vibração dela lá em cima, sabe? Acordava agradecendo a Deus. Acordava, ela disse que ela se emocionava de lembrar das bochechinhas do filho dela. Poxa vida, Senhor, obrigada porque meu filho é saudável. Obrigada pelo marido, companheiro, parceiro que eu tenho. Obrigada por isso. Obrigada por abrir minha janela e olhar para as montanhas nevadas que tem aqui. Obrigada, Senhor, porque eu tenho roupas de frio que podem me aquecer, pela minha cama quentinha, Senhor, obrigada e obrigada e obrigada. Começou a agradecer de verdade. Ela disse que as lágrimas escorriam dos olhos dela, porque quando você entra nesse estado de gratidão, realmente, tua vibração aumenta. E aí você começa, então, a emanar coisas boas de dentro de você. A fé aumenta, o amor aumenta, tudo que é bom aumenta dentro de você. E ela entrou nesse estado de flow. O que é o estado de flow? Eu ainda quero fazer uma live sobre isso aqui, que é o sentir-se bem, a importância do sentir-se bem. Aí ela pegou o exemplo, inclusive, para exemplificar, de uma rolha de vinho.
Você sabe que se colocar a rolha de vinho na água, ela vai boiar, certo? E aí o que ela disse? Às vezes nós, porque estamos com os nossos olhos na circunstância, nos problemas, a gente pega os 2 dedos e enfia assim, ó, a rolha lá pra dentro da água. Como que quem diz assim, fica aí. Ou seja, é estado de resistência, é aquele peso no coração, é a dificuldade. Olhar só para a dificuldade. Quando você solta, a rolha vem para cima naturalmente. É nesse estado que a gente tem que permanecer. Esse é o estado natural, esse é o estado de flow. Então ela começou a sentir-se bem, começou a dar uma caminhada, sabe? Ia lá fora, via a rua e via a árvore, ficava agradecendo a Deus. Ela disse que ela se emocionava de olhar para a natureza, de olhar para a beleza natural das coisas. Uma flor emocionava ela, porque ela estava nesse vibrando tão alto, assim, tão natural, estado natural, né? Poxa vida, Deus é tão bom, olha só. Olha como que ele criou essa natureza aqui. Olha que coisa perfeita. Poxa, Senhor, obrigada. Como é bom acordar, abrir a janela e me deparar com essa coisa maravilhosa. Com essa paisagem linda. Entendeu? As meninas estão falando aqui. O estado de gratidão é incrível. Gratidão realmente abre portas. E é verdade, gente. A gratidão ela funciona como um fermento. Inclusive tem um livro da Rhonda Byrne, a mesma que escreveu O Segredo, que é A Magia. O nome do livro é A Magia. Quem vê assim, né, os preconceituosos que julgam o livro literalmente pela capa. Ah, ela vai falar de mandinga e de porções e não sei o que. Ela fala exclusivamente da gratidão. É um livro que você lê emocionado. Eu até recomendo, sabe? A Magia, da Rhonda Byrne. E aí ela começa a falar do poder da gratidão quando você começa a agradecer pelas coisas que você tem. Poxa vida, meu filho é saudável. Eu sou uma mulher amada, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Caramba, tá indo tudo tão bem. Por que eu tô focando só na escassez, só naquilo que eu não tenho? E a tua vida começa a mudar, literalmente. Não importa o problema que você esteja passando, quando você entra nesse estado de gratidão, você entra em estado de flow. Você deixa fluir naturalmente. E foi o que ela fez. E em 30 dias, sem reclamar de nada. Em 30 dias que ela resolveu se trancar dentro de si mesma. Ai, Fabi, 30 dias é muito tempo. Não vou conseguir. Vamos lá. Quantos anos faz? Quantas décadas faz que você está vivendo esse estado de vida que você tem vivido? Será realmente que 30 dias, 21 dias, que é o mínimo necessário para mudança de hábito na nossa vida, será que por 21 dias você não consegue fazer uma coisa diferente? Para mudar esses 10, 20, 30, 40, 50 anos de história de fracassos e derrotas na sua vida? Por 30 dias você não consegue mudar o seu estado vibracional? A Maia, ela colocou a pulseira vermelha para ela lembrar do desafio, porque, como eu falei da aula passada, o vermelho ele tem essa coisa de alerta, né? Ops, vamos prestar atenção, pare! Né? Mas quem é viciado, para quem não sabe, a reclamação é um vício comportamental. Eu sugiro você pegar um estilingue, sabe aquelas liguinhas de amarrar dinheiro? Bota no braço. Toda vez que você se flagrar reclamando de algo, você vai pegar a liga e tá, bem aqui nessa região aqui, ó. Se pegar aqui, pega no pulso, então é bom aqui do ladinho. Isso aqui eu aprendi na minha formação em coach, é maravilhoso. Porque eu fiz isso... E, gente, eu fiquei com o braço vermelho, sabe? Inchado, assim, porque eu era viciada em reclamação. Toda vez que você se flagrar tendo um comportamento nocivo, acusando alguém, criticando alguém, reclamando de algo, você pega o estilingue e tchá. Sabe por que o nosso cérebro não gosta de sentir dor? Ele gosta de conforto, ele gosta de prazer. Quando ele sente dor, ele vai começando a entender, cria um novo caminho, uma nova trilha neural, para entender o seguinte, eu não posso mais ir por esse caminho. Opa, não tô gostando de sentir dor e já sei que eu não tenho que fazer mais isso. E automaticamente você vai parando. Isso aqui aconteceu com Paulo Vieira quando ele queria parar de tomar café. Por algum motivo ele queria parar de tomar café. E ele não conseguia, porque ele era viciado em ficar o dia inteiro tomando café. O que aconteceu? Isso aqui, gente, já aconteceu com gente que fuma, com gente que bebe, com gente com, sabe, um monte de gente que quer se livrar de vícios. Essa técnica funciona muito. Então, quando ele sentia o cheiro do café, ele começou a bebia o café, mas ele pagava o preço. Pá, ai,
Ele já bebia o café com aquela angústia, sabe? De, ai, não acredito que daqui a pouco eu vou ter que pegar uma balada no braço, certo? E dava uma baladinha ali no braço, né? Uma estilingada e sentia dor. Chegou uma época da vida dele que só dele sentir o cheiro do café causava ânsia de vômito. Porque o cérebro entendeu, eu não quero mais tomar café porque senão eu vou apanhar, sabe? Eu vou sentir dor. Experimente fazer algo por você que te tire desse estado de reclamação, de vibrações tão baixas, sabe? Que faz você duvidar de Deus. Porque se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, querido, é encontrar alguém que duvide dele. A paixão de Deus, o coração de Deus arde por pessoas que confiam 100% nele. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com José. Não importa o que aconteça, apenas confia, apenas creia que tudo vai se resolver. É isso que apaixona o coração de Deus. Agora, encontrar alguém que diz assim, ó, olha, Deus, eu até acredito em ti, sabe? Eu até acredito que o Senhor pode fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o meu problema, o Senhor não dá conta. Ontem fiz esse acordo com meu marido, ficamos 30 dias agradecendo por tudo. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Fabi, estou nesse processo desde o começo do mês, ainda vi poucas mudanças, mas não vou desistir. Continue, apenas isso. Continue, vibrando alto, agradecendo, amanhã seu dia celebrando. Se alguém vier falar do Bolsonaro, do Lula, não sei de que, não quero saber. Com licença, você não vai estragar minha paz. Sabe? Hoje ninguém vai estragar meu dia. Comece o dia assim. E que se mantenha, sabe? Eu não vou dizer pra você que não vai aparecer problemas. É óbvio que vai. Você é viciado em problemas, então vai aparecer um problema ou outro. Mas aí vai ser com você lembrar. Eu estou num compromisso. Eu estou num compromisso de não reclamar de nada. Faça isso. Teve um rapaz... Ai, eu gosto de trazer as histórias, sabe? Porque isso aumenta ainda mais a nossa fé. Teve um rapaz de 18 anos nos Estados Unidos que ele morava com a mãe e o padrasto. E ele não aguentava mais as brigas dentro de casa. O padrasto brigando com a mãe, aquela confusão. E quebra a panela para um lado, bate prato pro outro. E quebra vidro de um lado e do outro. Ele não aguentava mais. 18 anos, veja bem. E aí ele aprendeu sobre esse desafio. Ele aprendeu esse desafio e disse, eu não vou julgá-los. Eu não vou olhar para eles como pessoas humanas, eu vou entender que eles estão numa vibração baixa e eu vou focar em mim. Esse é o seu... Ai, tem gente que diz, eu tento, mas isso aqui é meu marido, porque minha sogra, porque meu filho. Não é o outro, é você. É um desafio, um compromisso com você. Sabe? Aí ele entendeu o seguinte, eu não vou julgar meu padrasto, eu vou amá-los, eu vou respeitá-los, eu vou, sabe, saio de casa quando eu estiver brigando, vou dar uma volta, vou meditar. Começou a meditar todos os dias pra acalmar a mente. Gente, se você não medita, você precisa começar a meditar. O que é meditar? É literalmente, porque assim, ó, quando você ora, você fala, tagarela pra Deus. Ai, Deus, Senhor, faz isso, faz aquilo. Começa a falar, parece uma criança chorona. Quando você medita, você se cala e começa a ouvir a voz de Deus. É diferente. Se cala tudo, silencia tudo, começa a ouvir, é Deus falando com você. Quando você fala, quando você ora, é você falando com Deus. Quando você medita, é Deus falando com você. Que às vezes você fala, quando ele vai começar a falar, você levanta e vai embora. Em nome de Jesus, amém, e sai. Tá na hora de você aprender a ouvir a Deus. Porque ele fala, queridos. Ele fala com a gente o tempo inteiro. Entendeu? E aí esse rapaz fez isso. Eu vou meditar e eu vou ficar em estado de vibração. Ele conta que o corpo dele inteiro vibrava alegria, gratidão, uma energia boa passava por ele. Ele ia meditar. Às vezes ele saía de casa, porque em casa ele não conseguia. Ia meditar no ar livre, no meio da praça, em algum lugar no quintal. Ele saía para meditar. Ele começava a agradecer por um monte de coisa e tal. E o sonho dele, lembra? Era sair de casa. Era ter a vida dele, a independência dele. Certo? Gente, ele não fez isso por 30 dias. Ele fez isso por 5 meses ininterruptos. 5 meses. Um rapaz de 18 anos.
Ah, como eu queria que os jovens da nossa geração aprendessem sobre isso, sabe? Então, por 5 meses ele ficou nisso, né? Porque, que nem a menina falou que ainda não aconteceu a mudança. Ele não queria saber se já ia acontecer imediatamente. Ele continuou. E por 5 meses ele permaneceu ali. Sabe o que aconteceu 5 meses depois? Ele ganhou 2 milhões de reais na Mega Sena. Lá na loteria dos Estados Unidos. 2 milhões. Um dia que ele resolveu, vou fazer um jogo aqui, né? Vai que. E ele ganhou 2 milhões de reais. E ele saiu de casa, comprou uma casa para ele em outro lugar, em outra cidade, que eu esqueci o nome agora. Estudou educação financeira, montou um negócio para ele. Esse homem aumentou, multiplicou o dinheiro dele. Só porque entrou em estado de graça. Só porque entrou em estado de flow natural. O que te leva para baixo, o que leva a rolha do vinho para baixo é a negatividade, é a reclamação, é o peso, é a circunstância. Pode pesquisar no YouTube depois essa história, tá, gente? Então vamos lá. Esse azeite multiplicado e transbordante representa a certeza absoluta, a bênção acontecendo, a prosperidade chegando. Então, queridos, está na hora de você começar a pegar esse pouquinho de... dólares. Desculpa, gente. 2 milhões de dólares. Não foi reais, tá? Foi 2 milhões de dólares. E ele mudou a vida dele. Entendeu? O outro rapaz, esse daí, ele é... Esse que eu tô falando, o nome dele é Jean. Aí tem um outro rapaz que eu não sei se ele se chama Shine ou Shine, eu não vou saber agora. Mas esse outro, ele ganhou 450 milhões de dólares na loteria americana. E vários outros que mudaram a sua vida assim, porque entraram em estado de graça, em estado de flow. O segredo para você realizar os seus sonhos é sentir-se bem, sentir-se em paz. Isso significa soltar, solta que vem. Porque se eu tenho certeza de uma coisa que eu vou receber, eu não fico toda hora, já chegou? Já chegou? Que nem a história do segredo, quando o povo assistiu o documentário, né? Muita gente se frustra, esse negócio de lei de atração não funciona pra mim, porque eu mentalizei uma Ferrari na minha garagem, quando eu fui lá abrir a garagem, não tinha Ferrari nenhuma. Ô, burrice. Né? Entendeu? Então, literalmente, quando você sabe que... Eu dei até o exemplo da gravidez. Quando você sabe que você tá grávida, você não fica toda hora... Ai, meu Deus, acordei. Ai, descobri que eu tô grávida. Você não passa 9 meses se assustando que você tá grávida. Ai, tô grávida. Você não fica assim. Você simplesmente acaricia a sua barriga lembrando. Daqui a pouco meu bebê vai chegar. Vai nascer, eu vou olhar pro olho dele. Você às vezes até esquece que tá grávida. Por quê? Porque a certeza tomou conta de você. E você não fica toda hora questionando, será que eu tô grávida mesmo? Aí pega aqui na minha barriga, vê se realmente eu tô grávida. Aí, vê se tu tá sentindo alguma coisa. Será que eu tô grávida mesmo? Você não fica assim. Não é verdade? Porque tudo que você tem certeza que vai acontecer, você simplesmente esquece. É natural pra você. Entendeu? E solta. Solta, confia. Apenas isso. Fabiana, quando você desacredita do amor, o que fazer? Voltar a acreditar, minha querida. Voltar a acreditar, porque se tudo que você acredita como verdade é o que vai se manifestar na sua vida. Se ficar nesse estado de vítima, de porque me fizeram mal, é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Se você acabou de ser decepcionada, passou por uma frustração, respira fundo e entenda o seguinte, nada acontece por acaso. Vem pra minha vida quem tem que vir, sai da minha vida quem tem que sair. E tá tudo bem. Mas eu sou humano. Chora o que tem que chorar. Mas solte. Né? Inclusive, falando sobre esses assuntos aqui, eu tenho recebido muitos directs. Muitos. Eu nem sabia que vocês gostavam tanto desse assunto, senão eu tinha trazido antes pra vocês. Eu sou apaixonada por despertar de consciência, fé, sabe? Essas coisas assim que mudam a vida realmente. Sou apaixonada. E muita gente lá no meu direct, né? Eu assisti a live e tal, mexeu muito comigo. Umas pessoas determinadas, vou fazer minha carta, Fabi, fizeram vídeo, mandaram fotos pra mim, eu fiz minha carta da gratidão e tal, não sei o que, obrigada, vou acontecer, vou manifestar e tal. E outras pessoas assim, mas é porque já passei por... Gente, textão, só lamentando. Eu só digo assim, ok, se é isso que você acredita, é isso que você vai ter. Sabe? Isso não funciona pra mim.
A outra, porque não sei o que, eu ainda gosto do meu ex e tal, mas ele me bateu, mas ele me trai mais, mas... Então, é isso que você quer pra sua vida? É isso que você quer pra sua vida? Você não quer mudar de vida, então. Você quer vai manifestar outros homens que te agridem, outros homens que te traem, que te batem. Tá tudo bem. Escolha. É uma escolha. Eu escolhi mudar. Eu escolhi conscientemente ter um relacionamento saudável. Sabe? Deus que me livre. Viver tudo que eu já vivi. Se troca de homem, mas as circunstâncias continuam repetindo na vida. Continuam acontecendo na vida. Vai trocando de um, trocando de outro, vai passando por um, passando por outro, vai tudo repetindo de novo. Conscientemente eu criei aqui dentro e decidi, eu quero ter um relacionamento saudável. Onde tenha paz. Sabe? Era tudo que eu queria, gente. Sério, o sonho da minha vida era esse, ter um relacionamento saudável. Sabe? Sem ciúme, sem briga, sem agressão, sem ofensas, sem aquela coisa, aquela agonia no peito, sabe? Eu não queria mais aquilo, já tinha vivido tudo isso, tava horrível, não suportava mais. E eu consegui. Hoje, não vou cansar de repetir pra vocês, hoje é a área da minha vida que eu mais me sinto satisfeita, feliz e realizada. É nessa área, a área que eu mais apanhei. Por ignorância, né? Hoje é a área que eu mais sou feliz. Porque eu decidi aqui dentro o que eu queria. Uma das coisas que atrasa as manifestações das bênçãos de Deus na sua vida é você não ter certeza do que você quer. Uma hora você quer uma coisa, uma hora você quer outra. Uma hora você quer esquecer o ex, quer arrumar outro. Depois você quer voltar com o ex. Aí fica nesse puxa e encolhe, nesse chove e não molha. Por favor, minha filha, decida-se, né? O teu subconsciente fica lá. E aí, o que eu faço? Pra que caminho eu vou? Né? Então, pra gente finalizar essa live, eu quero que você se faça essa pergunta. O que você tem em casa? Olhe pra dentro de você. O que você tem em casa? O que tem aí dentro ainda que você pode usar para multiplicar? Para você mudar completamente a sua vida, que nem aquela viúva mudou a vida dela. Pegou aquele pouquinho de azeite, se trancou dentro de casa e começou a jorrar de uma vasilha para outra. Foi, vendeu, pagou a dívida e ainda ficou rica, né? Ainda ficou rica. Foi viver com os filhos dela. Acabou a escassez. Acabou, certo? Então se pergunte o que você tem. Hoje a sua tarefa do dia vai ser essa. O que eu tenho dentro de casa? O que ainda existe dentro de mim? Que eu posso pegar isso para mudar minha vida. Certo? Então vá para o seu interior. Sinta-se como se aquele problema já tivesse resolvido. Mentaliza, medita, ouça Deus falar com você. Porque as respostas que você procura não estão dentro ou não estão fora. Elas estão dentro de você. Acorda, desperta do que dormes. Presta atenção no que eu vou falar. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. Porque eu tô sofrendo, coitado, alguém vai parar a vida deles pra olhar pra mim. Errado. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que eu sou completamente e totalmente e unicamente responsável pela vida que eu levo. Fabi, mas eu entreguei meu coração pro fulano e ele me traiu. Vem cá, querida, vamos sentar aqui. Você avaliou bem a vida do fulano antes de se entregar pra ele? Você analisou por que os relacionamentos dele anteriores terminaram? Porque a gente sempre tem mania ou que a pessoa que é cega, ela só ouve um lado da história, né? Por que ele tem problemas com a família? Por que isso? Por que ele não para emprego nenhum? Você já parou pra pensar? Não, eu já saquei que você achou que era o gênio da lâmpada e você ia mudar a vida dele, né? Os seus poderes mentais, a sua fé, todo o seu conhecimento servem para mudar uma única pessoa, você mesmo. Então não foi o fulano que te decepcionou, foi você que não teve tempo e paciência para escolher bem, para alinhar valores, princípios, antes de se envolver numa relação. Deu para entender? Mas é porque eu confiei. Vamos lá, vamos voltar aqui a fita. Como é que foi o começo dessa relação? Ele tava ainda numa relação e eu resolvi ficar com ele assim mesmo, porque ele ia deixar a outra e ia ficar... Eu tô falando aqui jogando por exemplos, tá? Exemplos que eu lido com isso quando eu atendo pessoas. Vamos voltar a fita.
Como foi que começou? Aonde foi que ele deu o primeiro sinal, o primeiro indício de que não era um homem certo para você? Quando foi que você conversou com ele sobre valores e princípios? Tipo, o que Deus representa para você, meu rapaz? Ah, Deus? Ah, então, é um cara legal, né? Opa! O que família representa para você, meu querido? O que filhos representa para você? Sabe os valores que são importantes para você por ordem, por escala de prioridade? Se não tiver alinhado, se você nunca conversou a respeito, foi por isso que quando eu conheci o Thiago, nós passamos 7 meses à distância, namorando à distância, apenas se conhecendo. Entendeu? Apenas falando um pro outro dos valores, dos princípios e tudo mais. Eu deixei muito claro para ele quem eu era, o que era importante para mim, sobre a importância de família, sobre a importância de relacionamento com os filhos, sobre a importância de Deus e tudo mais. Sabe? Quem era Deus pra mim. Que eu não ia negociar isso com ninguém. Pra depois não dizer, eu não sabia que tu era assim. Por que você não me falou? Que nem casais que se juntam e um não quer ter filhos. O outro, o sonho da vida dele é ser pai. O sonho da vida dela é ser mãe. E só depois de juntos, de casado, de morando junto, que um vai descobrir que o outro não queria. Cadê o alinhamento? O período de namoro, o período de conhecimento é um período de seleção. Sabe quando você está selecionando? Esse aqui serve, esse aqui não serve, esse aqui serve, esse aqui não serve? É um período de seleção. Agora, se você se joga, na primeira noite já quer se entregar pro cara, já leva ele pra dentro da tua casa, já faz declaração de amor, pelo amor de Deus, tu tá pedindo pra sofrer. Autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que você é a única pessoa que tá criando esse monte de problema na sua vida. Pare de culpar os outros. Pare de culpar os outros. Enquanto você estiver na posição da vítima, a sua vida não vai mudar, querida. A sua vida não vai mudar, querido. Não vai. Isso que eu tô falando aqui é para a área de relacionamento, mas se aplica em todas as outras áreas. Em todas as outras áreas se aplica. Certo? Porque me demitiram lá do meu trabalho, eu era uma pessoa certinha. É mesmo? Será que você só não fazia as coisas quando alguém te mandava? Será que você não ficava muito tempo no celular? Porque se você é um funcionário do tipo que vai lá e veste a camisa da empresa e faz o que tem que fazer e tal, e não fica esperando os outros te mandar, eu duvido se vão demitir você. Duvido. Para de se comportar como vítima, só isso. Começa a olhar a vida com maturidade. Adultos param. Adultos não ficam questionando as coisas. Adultos não ficam culpando ninguém. Adultos bate aqui no peito e diz, a bronca é minha. Eu assumo esse BO. Eu assumo. Fui eu que fiz. Fui eu que errei. Fui eu que não dei o melhor de mim. Fui eu que não acordei cedo. Fui eu que não fui malhar. Fui eu que não comi saudável. Fui eu que atraí tudo isso pra minha vida. Fui eu. Você entende? Então, se você quer mudar a sua vida, não importa qual é a área, ou as áreas e a circunstância em que elas se encontram hoje, tranca dentro de você. Sabe? Vamos ressignificar o que aconteceu, para de ficar se culpando também. Assume a responsabilidade, não é ficar se culpando, se punindo, sabe? Dando chibatada nas costas, não é isso. É dizer, ok, reconheço que errei. Vida que segue, bola pra frente, vamos trilhar um novo caminho. Entendeu? Então, querido, se tranca dentro de você, tira o dia hoje pra você, pelo menos uns minutos pra você meditar. Faça dessa prática um hábito, sabe? De fechar, respirar. Deus quer falar com você, você não tá deixando. Você não está deixando. Para de ficar só você falando nesse monólogo infinito. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus faz isso. Deus faz aquilo. Quando Ele quer falar com você, você sai. Silencia a mente. Entra em ponto zero. Sabe o que é ponto zero? É quando você esquece que você tem esse corpo. Esquece que você tem esse nome aí que você tem. Esse trabalho que você tem, essa profissão que você tem, porque você não é nada disso. Isso aqui é apenas uma condição temporariamente humana, temporariamente física. Nós somos essência divina, o nosso eu eterno, que não morre.
Sabe, o nosso espírito, não sei se você sabe, mas ele não morre, ele é eterno. Então assim, ó, para você se desconectar dos problemas aqui, você precisa se conectar com Deus. Com o Espírito Santo, com a sua essência divina, com a sua centelha divina, seja lá o nome que você der. Quando você se conecta com ela, você canaliza essa energia e todo o resto, aquela nuvem de problemas, ela vai se dissipando. Ontem eu aprendi uma técnica de meditação maravilhosa com o Dr. Peter Lill. Não sei se vocês conhecem ele fala muito sobre medicina. Eu trabalho com linguagem do corpo, a cura das doenças e tudo mais, né? E ele fala muito sobre a causa emocional das doenças também. Ele fala sobre massagem que você faz em pontos específicos do corpo para melhorar a dor de cabeça, melhorar isso, melhorar aquilo. Ele é maravilhoso. E ontem ele ensinou uma técnica de meditação maravilhosa. Ele falou assim, ó. Quando você for meditar, imagine que você está sentado acima das nuvens. Imagina que você tá ali sentado em cima das nuvens e você tá bem de frente pro sol. E abaixo de você tem o oceano, tem o mar. Um mar cheio de peixes. Você tá nas nuvens, de frente para você tem o sol e abaixo de você tem o mar. Quando você for meditar, muitos pensamentos vão vir na sua cabeça. A preocupação, a dívida, o barulho, tarará, tarará. Tudo que vier de negativo, você vai pegar. Você vai pegar aquilo que vier de negativo e você vai jogar pro sol. O sol vai queimar. O sol queima. E o que vier de positivo, você joga para o mar, que é para o subconsciente. Entendeu? Você joga para o subconsciente, você joga para o mar, você consegue ver as coisas boas fluindo no mar, porque o mar ele flui, e as coisas negativas você joga para o sol. Imagina que esse sol tá batendo aqui no teu peito, que é justamente de onde vem o sentimento, é o que gera tudo isso na sua vida, né? Então você imagina as coisas negativas. Ah, acabei de receber o diagnóstico, vamos lá. Sol vai queimando, tá? Vai se dissipando que nem uma poeira, um papel que se desfaz ali. E não deixa isso atarzanar mais o dia inteiro. Respira fundo e agradece. E silencia para que Deus possa falar com você. Ok, meus amores? Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Agradeço demais vocês que me ajudam a divulgar o meu canal, né, o meu perfil aqui no Instagram para outras pessoas. Vou deixar a live salva ou pelo menos vou fazer o possível para deixar, né? E se você quiser depois reassistir, quem quiser adquirir o livro é o Despertar da Consciência, uma coletânea de 7 livros do Neville Goddard, onde ele traz as histórias da Bíblia para a nossa realidade como se fossem dramas psicológicos que nós podemos resolver aplicando a Bíblia. A Bíblia era o livro preferido de Neville, né? Então ele resolveu escrever esse livro como se fosse um abecedário pra gente, como que a gente faz para aplicar a Bíblia na nossa vida, tá certo? Então, meus amores, obrigada mais uma vez pela companhia. Amanhã está com vocês, a gente vai dar uma pausa, tá? Nesse café, esse é o nosso último da temporada. Em breve estamos de volta, cheio de novidades, cheio de coisas boas pra fazer, tá? Vou tirar uns dias pra fazer umas lives noturnas aí com algumas amigas, com alunos meus da comunidade, tá? Vou estar sempre por aqui. O nosso café, ele vai dar uma pausa agora, né? Uma pausa temporária e depois a gente volta de novo. Um beijo no coração de vocês, pensem em tudo, não seja uma pessoa tola, que tem o ouvido de cano de PVC, que entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui. Aplica na sua vida. Pare de ser uma pessoa que só assiste lives, que só aplaude a vida dos outros, que só fica, que legal, admirando. Pare de gastar o teu tempo com besteira e vai, estuda realmente, aplica realmente na sua vida. Saber e não fazer, mesmo que não saber, se tranca dentro de casa, tem azeite aí dentro para multiplicar. Esse azeite aí vai resolver teus problemas, tá? Quando ele começar a multiplicar, o Salvador te mostra. Salvador, o profeta, né? Jesus, Deus dentro de você, ele te mostra o que fazer. Mas é você que tem que fazer, tá certo? Beijão, Deus abençoe vocês. Amo vocês, obrigada pela companhia. Tchau! Obrigada, amém. Deus abençoe vocês também.